A gente vai preparando o coração, né? Para essa jornada. Quando se trata de lei divina, né? Precisa abrir o coração para a gente poder realmente acessar o espírito, né? Da letra. Pai e mãe, os responsáveis para que nós estivéssemos aqui. Qual seria a ação esperada, né? Diante desses gigantes aí na nossa vida? É um pouquinho sobre o que a gente vai falar hoje. O que diz a lei, né? Sobre isso. Bom, convido todos então a fecharem seus olhos comigo nessa oração, aonde nós rogamos ao Pai Maior que neste momento derrame sobre nosso entendimento as suas luzes benfeitoras, abrindo os canais da nossa intuição, para que possamos ouvir mais do que as palavras, para que possamos acessar as vibrações por detrás delas, aqueles movimentos de luz que realmente nos envolvem quando escutamos algo, nos envolvem no seu próprio movimento de luz. Agradecemos aos mentores desta casa espírita, física, mas agora também expandindo seus horizontes para levar consolação a todos aqueles que aportam pelas vias tecnológicas. Abençoa, Mestre, todas as casas, em especial esta que hoje nos abre a porta para as reflexões. Abençoa todos os tarefeiros a ela ligadas, que possam ter seus lares visitados também, e que durante este estudo todos nós possamos sentir os bons fluidos chegando até nós, quem sabe deixar uma aguinha à disposição para a fluidoterapia, recebendo os passes espirituais da equipe, da casa, rogando sempre ao Mestre Jesus que intua a nossa fala, trazendo aquilo que possa realmente consolar e iluminar os corações que aqui se propuseram estar conosco nesse estudo. Abençoa toda a família Humanidade que neste momento encontra grande prova, a prova da seleção, do joio e do trigo, a prova do crescimento espiritual, que possamos continuar com força e fé diante de todos os desafios que se nos apresentarem neste momento de importante transição planetária. Gratidão pela oportunidade, Mestre, de estar com essas pessoas queridas. Rogo a elas as bênçãos da luz também. Assim seja. Então é isso. Bem-vindo quem chegou, foi chegando durante a nossa prece, né? Então nós vamos falar hoje desse honrar ou amar, né? Vocês já pararam para pensar, pessoal, ou para refletir melhor, né? De por que está na lei divina que nós honremos o pai e a mãe, e não necessariamente que nós amemos pai e mãe, porque é assim que está lá, né? Honra o teu pai e tua mãe de todo o coração, né? Mas, no mínimo, eu acho curioso, e propus isso para Jaqueline, né? A gente parar para ter consciência e com isso clareza de por que aquele mestre que viria, né? Num segundo momento de progresso da humanidade, considerando Moisés lá atrás, né? E o momento realmente dos hebreus
rumo à terra prometida, onde é feito o primeiro pacto com Deus, não é? Mais tarde viria o próprio Filho dileto Jesus para reforçar o combinado com Deus, que nos levaria a uma vida plena, né? Reforçando alguns aspectos dos mais importantes com a sua lei, a lei de amor, né? Já pararam para pensar por que desde lá da lei de Moisés estava escrito honrar o pai e mãe, e mais tarde o próprio Cristo, que recomendaria e reforçaria esses pilares do amor, amor a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, e até mesmo o amor aos inimigos, né? Cada amor a seu modo. Por que quando se trata dessas figuras específicas, né? O pai e a mãe, por que não foi recomendado amá-los também? Já que temos que amar a Deus, já que temos que nos amar, já que temos que amar ao próximo da forma como nos amamos, já que temos até mesmo que amar os inimigos, rogando por eles, né? Ora, isso, no mínimo, eu acho curioso. E aí, nesse sentido, é que surge, né, o título da nossa fala de hoje. Existe um pormenor escondido aí, né? Recomendou-se honrá-los e não amá-los. E aí, o primeiro ponto que eu acho curioso dizer e trazer aqui compartilhando com vocês é que certa vez, num grupo de estudo, né, do Evangelho, miudinho mesmo, com grandes estudiosos, né? Dentre eles, inclusive, haviam grandes personalidades do Espiritismo, né? Foi ventilado algo, tá? Que alguns colegas da área de formação do direito concordaram e aquilo me marcou. Diziam os colegas do direito que não se legisla sobre aquilo que não é possível ser feito, né? Então, por exemplo, não se proíbe na lei dos homens que você ande de cabeça para baixo, porque ninguém faz isso, ninguém tem o interesse, por exemplo, de fazer isso, né? Seria uma bobagem afirmar isso na lei, uma vez que ninguém tem interesse, né, de que assim seja. Então, eu digo a vocês, por que será que não se recomendou amar pai e mãe? Porque é matéria óbvia, tal como óbvio seria, né, o fato de não precisa se proibir algo que não é feito, uma vez que não é feito, não é? Eu esqueci o nome dessa matéria, mas tem até uma matéria no direito que conta disso, né? É o ilegislável porque não é algo, né, que aconteça. Ou, em alguns casos, que não aconteça, quando se trata da proibição. Então, esse é o princípio do honrar pai e mãe. Não se recomendou amar pai e mãe porque seria legislar sobre o óbvio. É óbvio que a criatura ama seus genitores. Mas o que é o amor? Precisamos convencionar isso aqui também, né? Diziam certos mestres meus que o amor é como o ar. Ou seja, o ar nem abunda nem falta aqui no nosso campo de relacionamento, né? Então, por exemplo, eu poderia perguntar para vocês, como é que está o ar aí na casa de vocês, aonde vocês estão me ouvindo, né? Aqui o ar, eu diria, está normal, né? Nem muito, nem pouco. Não sei como é que está aí para vocês, né? É um ar normal. Mas é o mesmo ar que estaríamos sentindo se estivéssemos, por exemplo, ao lado da cachoeira Véu de Noiva, lá na Serra do Cipó? Seria a mesma qualidade do ar, né? Ele não seria nem mais nem menos na quantidade, mas a qualidade poderia ser outra, não é verdade? Um ar talvez mais puro, mais fresco, etc.
Da mesma forma, eu convido vocês a imaginarem como é que pode estar o ar do lado do rio Tietê, lá em São Paulo, né? Talvez não estivesse tão interessante na sua qualidade, né? Talvez pudesse estar um pouco mais fétido, porque poluído, embora com essa coisa da quarentena, a gente sabe que muitos rios até recuperaram um pouco do seu estado, né, de saúde. Mas nem tanto a ponto de ser um ar tão puro quanto ao lado da cachoeira aqui, né, nas Minas Gerais. Então percebam que o ar não abunda nem falta, mas ele muda sua característica, sua qualidade. Nesse sentido, até mesmo o ar adoece. E é nesse sentido que eu coloco a expressão que lá, como eu disse, os meus mestres falavam, né? Os relacionamentos, eles não são pautados ou acabam ou começam porque haja muito ou pouco amor. Sempre que há relacionamento, há amor. Né? Mas a questão é, qual a qualidade do amor? É isso que nós devemos examinar quando se trata dos relacionamentos humanos. Então, quando a gente afirma aqui que entre pais e filhos sempre há amor, a gente está afirmando com isso de que o amor é essa colinha que une as pessoas, né? Ou esse laço que realmente as conecta. Em alguns casos, esses laços podem virar verdadeiros nós, né? Ou então, podem ser tão frouxos que não dão muita referência. Mas fato é que sempre haverá vínculo entre pais e filhos, portanto, esse vínculo é o que nós chamamos de amor. Não é o amor romântico dos poetas, etc. Mas é exatamente aquilo que os une. Isso é amor, né? Então, mas como eu vinha dizendo, não determina que a qualidade do amor vai ser sempre ótima. Mas pais e filhos são unidos pelo amor, percebe? É por isso que não há recomendação de amar pai e mãe. Porque é claro que os filhos amam os pais. Muitas vezes até de um jeito adoecido, viu? E é aí que entra, digamos assim, a terapêutica do Evangelho, recomendando o honrar pai e mãe. O honrar vai ser a expressão saudável do amor de filhos em relação aos pais, não é? É sabido, a Joana de Ângeles, inclusive, a mentora, nos coloca no seu livro Constelações Familiares, né? Que não necessariamente tem a ver com as constelações sistêmicas, tá, gente? Mas ela nos afirma lá, né, que a família é um campo experimental de lutas íntimas, aonde estaremos aprendendo essa sublime matéria de amar, né? Então, o que a gente aprende aí com a mentora? Vamos lembrar, campo experimental de lutas íntimas. Nós estamos falando que é um campo concreto, experimental, né? Campo experimental faz referência à experiência concreta, tá? Nesse sentido, nós estamos falando de nada que seja filosófico, tá? Mas algo concreto. É no campo da família, na experiência terrena com os seres aos quais estamos conectados pelos laços de sangue biológicos e às vezes os laços do coração, né, que a vida se encarrega de juntar, né, que nós encontramos esse campo experimental, portanto, a experiência de viver e de viver as lutas íntimas. Então, nós estamos falando, quando se trata de lutas íntimas, quase que um cenário de guerra, não é verdade? Nós estamos num momento muito peculiar, onde as relações, sim, Jaqueline, estão adoecidas, não é verdade? Nós querendo nos impor o tempo todo a nossa verdade, o nosso sentimento ao outro. E muitas vezes, sob a desculpa do amor, eu quero o seu bem,
por isso eu me preocupo com você. Preocupação nunca foi prova de amor para a psicologia, pelo contrário, é patologia, né? Tanto melhor seria se a gente pudesse dizer, eu confio em você. Mas, infelizmente, esse hábito da preocupação é um hábito alimentado pela nossa sociedade igualmente doente, né? Com muito vínculo, mas que, na verdade, são os nós, os famosos emaranhamentos, aí sim que a sistêmica, né, aborda tanto. Mas, na visão do Evangelho, é justamente o campo relacional ou experimental dessas lutas do coração que vai nos ensinar a matéria do amor saudável, né? Então, olha o que a mentora diz. Eu vou usar uma colinha que eu preparei aqui para mim, tá, gente? Aliás, vou me corrigir aqui. Usei também outras fontes de estudo para quem quiser ler mais, tá? Isso que eu vou dizer agora tá no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Sobre esse campo experimental, né, que a Joana falou, o Leon Denis vai dizer o seguinte, olha isso. Antes de novamente entrar em contato com a matéria e começar uma nova carreira, olha para você ver, nós estamos aqui num plano de carreira, né? Um plano que é ascensional, é evolutivo, né? Para melhorar a nossa condição mesmo, de trabalhadores do universo, literalmente, né? Então, diz o Leon Denis, antes de novamente entrar em contato com a matéria e começar uma nova carreira, o espírito tem de escolher o meio onde vai renascer para a vida terrestre. Mas essa escolha é limitada, circunscrita e por causas múltiplas. Que causas são essas, né? Os antecedentes do ser, continua Leon Denis, as dívidas morais, as afeições, os méritos e deméritos, né? E até mesmo o papel que ele já está apto a desempenhar, todos esses elementos, né? Eles intervêm na orientação da vida que vai estar em preparo no novo nascimento. Daí a preferência por uma raça, por uma nação, ou até mesmo por tal família, né? Tá aí a lei de ressonância, inclusive, né? Então, todos esses antecedentes, nossos méritos, deméritos, as afeições e tudo isso que ele falou é que vai acabar nos direcionando para essa ou aquela experiência familiar, né? Então, nós vamos ter que tomar aí, né, um novo corpo para seguir progredindo, lembra? Antes de tomar uma nova carreira aqui na vida terrestre, né? Trata-se de progressão, tá? E para que esse projeto aconteça, tá? Vão ser necessários pelo menos 2 grandes avalistas. Essa linguagem vocês conhecem, né, gente? Avalista. O que é o avalista? É aquele que endossa o meu projeto e que diz assim, olha, se essa pessoa não cumprir ali com a proposta, a gente apoia para que a coisa não fique no prejuízo, né? Então eu vou perguntar para vocês, tá fácil conseguir avalista, gente? Por exemplo, para alugar uma casa, para alugar um lugar, para fazer um empréstimo, né? É fácil a gente conseguir avalistas, pessoas que endossem o nosso projeto e que assumam, escuta essa, assumam junto conosco os riscos, né, envolvidos nessa empreitada, né? Me conta aí, vocês acham que tá fácil ou não, gente, conseguir avalista? Não tá não, né? As pessoas têm medo de perder dinheiro, né, de se comprometer junto com a gente. Agora você imagina, né, que todos nós, sem exceção, conseguimos 2 corações, no mínimo, tá? Porque alguns conseguiram mais, eu vou entrar nesse detalhe, tá? Mas no mínimo 2, os mais importantes, sem os quais a gente não estaria aqui agora nessa vida, tá? Desse jeito, com essa estrutura física, nesse país, nessa nação, com os recursos que a gente tem ou não tem, né? Então vamos lá. Quem são esses 2 avalistas que assinaram o nosso projeto encarnatório, dizendo, se fracassar, nós estaremos fracassando junto. Nós responderemos, ou seja, seremos corresponsáveis com essa criatura. Adivinha? Papai e mamãe, né?
Então, faz parte de um contrato divino, né? O que papai e mamãe fizeram. E eles depositaram profunda confiança em nós. Até porque determinados pais, sabendo das nossas dificuldades, né? De alguma forma, ainda assim, contribuíram conosco, tá? Muitas vezes, né? Fornecendo apenas o material biológico. Apenas. Como assim apenas, né? Quem sabe quanto custa um rim no mercado negro, tá? Eu vou brincar aqui com vocês que eu já trabalhei, por exemplo, em hospital, né? De pronto atendimento, assim. E certa vez eu peguei uma conversa dessa entre policiais e paramédicos que diziam, né? Tinham encontrado uma pessoa desacordada e contavam lá, né? Que a pessoa tinha que cuidar do próprio corpo porque existia realmente uma máfia, né, que sequestrava pessoas, às vezes, inclusive crianças, para retirar determinados órgãos, porque às vezes as filas de doação não contemplam a tempo, né, aquele ser que está quase morrendo, por exemplo. E então, comentavam lá sobre um processo que eles tinham ficado sabendo quanto que a criatura tinha pagado por um rim. Eu não consigo nem dizer, porque também faz tantos anos, mas era uma quantia bem significativa, tá, gente? E aí, olha para o seu corpo agora, né? Você não tem só um rim, que é uma quantia bem significativa, você tem tudo, né? Se você enxerga, se você ouve, mesmo que seja um pouquinho, precisando de óculos, não importa. Se você respira bem, não importa se você tem também adenoide ali, enfim, não importa. Se você tá aqui, tá me ouvindo, tá? Quão grata você deveria ser a essas criaturas, mesmo que um dos seus pais ou ambos tivessem apenas te dado o corpo físico, né? Não te exigiram nada, te entregaram, eles disseram, cuida, né? Tem muitos pais que fazem isso. Só de você ter nascido e estar vivo, tá? Eu diria para qualquer criatura, já cabe o honrar, já cabe a gratidão aos pais biológicos. Simplesmente porque eles não abortaram seu projeto de vida. Eles levaram a cabo. Tá bom, não deram manutenção, não te deram estrutura, mas muitas vezes te entregaram para alguém que poderia fazer isso. É nesse sentido que eu falei, que pelo menos 2 avalistam, mas algumas pessoas têm até mais. Tem os que lhe deram o corpo perfeito e tem aqueles que lhe deram, né, cuidado da sua infância, das suas necessidades e até hoje, né? Então, vamos lembrar, né, que a gratidão é a matéria do espírito feliz, né? Lembrando aqui que não são as pessoas felizes que são gratas, mas são as pessoas gratas que são felizes, tá? Então, em termos de pai e mãe, todos nós temos um papai e uma mamãe. Alguns têm mais, mas eu vou me ater a esses 2, né? E a esses aqui, né, nós precisamos honrar, e aí nós vamos entrar no que seja o honrar. Isso mesmo, Jaque, né? Se a gente tem o corpo todo em estado perfeito, nós somos muito mais, eu diria que nós somos multimilionários, né? Algumas pessoas receberam a vida, que é esse bem valioso, é o bem mais valioso que a gente tem, não é verdade? Tanto é que nós morremos de medo de morrer, né? Morremos de medo de morrer, que engraçado. Desculpem aí o pleonasmo, mas é bem isso. A gente cuida, porque intuitivamente a gente sabe que é o valor de uma nova experiência aqui na carne. É isso que vai nos fazer ascensionar, né? Seguir o plano de carreira, vamos dizer assim, aquele que o Paulo, né, o lutador do bom combate, já dizia. Por isso o campo experimental de lutas íntimas. Nós estamos aqui lutando mesmo para vencer, né? Então vamos lá. Quanto vale essa experiência? Que valor ela tem? Muito grande. Então, não importa o que esses 2 tenham feito depois disso. Eles já nos deram o essencial, a vida, o bem mais valioso. E algumas pessoas, gente, se tornam queixosas, revoltadas, ingratas, exatamente porque, embora tenham recebido o bem mais valioso desses 2, né, não ganharam a bicicleta no Natal de 82, ou sei lá, se reclamam do tipo, né, de pais que tiveram. Ora, isso é um movimento de ingratidão. Isso não honra, né, os pais.
Então vamos entrar aqui no campo da honra. O que seria um honrar? Eu gosto, né, de trazer uma imagem, né, que nos ensina na prática o que seja a honra. Porque honra tem a ver com respeito, tem a ver com reverenciar a grandeza do outro, a validade do outro, né? Tem a ver em se curvar diante do outro. E para isso os orientais são bons. Eles nos ensinam o que é honrar. Os orientais lá, eles honram até mesmo seus adversários. Quem nunca assistiu aí um evento de arte marcial, até mesmo uma luta, né? Com dois adversários, aonde antes de iniciar a luta, um reverencia, se curva diante do outro. Já viram isso, né? Então aquela é uma luta de valor que a gente diz. Não é um MMA, como é que chama esse vale tudo, né? Não. As artes marciais, né, que não são as lutas, mas as artes marciais, elas estão calcadas numa ética superior que inclui esse honrar. Então eu posso estar até na frente de um adversário, de alguém que deseja às vezes me vencer, né? Mas que vai fazer um movimento honroso, ou seja, respeitoso, né? E ali naquele caso eu estou sim numa competição de ganhar ou perder, mas mesmo quando eu perder, eu serei capaz de não perder, então, essa postura adequada, né, diante da vida. Então, eles, diante do adversário, reverenciam, se curvam, colocam o pescoço a prêmio, né? Lá, os orientais, eles reverenciam todos os samurais, né? Quando chegam na casa das linhagens, das famílias antagônicas. Mas isso é se colocar em risco. Eu não sei se vocês já viram uma estátua de samurai, mas normalmente são aqueles mais guerreiros mais valentes. Eles sempre têm duas espadas daquelas mais afiadas e eles ficam numa posição mais ou menos assim, ó, segurando as espadas, não é assim? Vocês podem pesquisar depois, tá? E normalmente aquela imagem, ou às vezes o samurai de verdade, né, daquela linhagem, vai estar na frente. E às vezes entra uma pessoa que antes de entrar na casa vai ter que se curvar e colocar a cabeça bem na frente desse samurai, que se fizesse o mínimo movimento só de abaixar a mão aqui, gente, já cortaria a cabeça do outro, tá? Então esse movimento de colocar a cabeça para baixo do outro é colocar o pescoço a prêmio, tá? Mas é confiar de que existe uma ética e de que aquele moço não vai fazer um movimento tão assim agressivo, a Deus dará, né? Então, implica em se curvar, quase que dizendo, eu vejo você, vejo a sua força, vejo e respeito, não é tenho medo, é eu respeito, tá? Toda a força dessa tradição, né? E me coloco aqui como pequeno. Olha que bonito, né? Isso significa honrar. Respeitar o outro, a história do outro, tá? Você pode até não concordar, não fazer igual. Por exemplo, às vezes os lutadores vão ter técnicas diferentes, né? Mas eles respeitarão a do outro, a diferença nesse caso. E vão se colocar como pequenos. No que acontece numa luta é que os dois se reverenciam ao mesmo tempo. Então ele diz assim, olha, eu vejo você, respeito sua tradição, vejo os grandes com quem você aprendeu a ser quem você é. E o outro faz a mesma coisa ao mesmo tempo. Ele diz, né? Então ele diz aqui, eu sou pequeno diante de você e todos os que vieram antes. E o outro vai dizer, eu vejo você, a mesma coisa. Então isso é uma luta de igual para igual e que vença o melhor. E isso vai ser reconhecido. Olha que bonito, né? Então, isso é honrar. É respeitar, ver a história, ver que essa pessoa que está ali aprendeu com outros, ela não está ali sozinha, ela tem uma história que é válida mesmo que seja diferente da minha, não é? E é esse honrar que está recomendado na lei. Que dizer disso, gente? Significa a gente fazer isso pelos pais, a gente se curvar diante deles, ao invés de levantar o nariz e dizer eu sou melhor que você, ou então eu sou o que eu sou, quase que acusando em tom de acusativa, né? Se a minha vida é ruim, é pelo que vocês fizeram. Na verdade, é fazer com humildade reconhecer que
Se para mim está difícil, para vocês talvez tenha sido até mais difícil, né? Então, é a gente simplesmente se curvar diante da grandeza desses grandes avalistas, né? Vamos dizer assim. Então, aqui eu volto para o Emmanuel, no livro Vida e Sexo, que vai dizer assim: de todas as associações existentes na Terra, nenhuma, talvez mais importante na sua função educadora e regenerativa, a constituição da família, né? De semelhante agremiação, a família, na qual dois seres se conjugam. Então, aonde que surge a família? Na conjugação papai e mamãe, atendendo, diz o Emmanuel, aos vínculos do afeto, do amor, como eu disse, não importa se é um amor doente ou se é um amor saudável já, né? Mas se tá doente, tá aí para se curar, para se tratar, né? É que surge o lar, o que garante os alicerces da civilização. Não há nenhuma mais importante associação na Terra no momento, no que se refere à função educadora e regenerativa. Então, que dizer daqueles que renegam esses dois seres que constituem a base do lar, da família terrenal, que é aquilo que nos proporciona a experiência, o campo experimental das lutas íntimas, é verdade, como disse a Joana, mas que vão nos dar a oportunidade, o ensejo do progresso. Me falei, né? Então, nós precisamos agradecer mesmo, né? Então, vamos lembrar, né, que os espíritos que encarnam numa mesma família, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, capítulo 14, item 8, né? Eles são frequentemente espíritos simpáticos, ou seja, unidos por relacionamentos anteriores, né? E isso vai se traduzir na afeição que eles tenham entre eles durante a vida da Terra, mas pode acontecer também, né, que esses espíritos sejam estranhos uns aos outros, até mesmo antipáticos ao invés de simpáticos, né? Divididos por problemas anteriores igualmente e que vão, dessa maneira, né, apresentar na Terra um campo de provações para todos aqueles que se aglutinarem, né, que chegarem no entorno desses seres, aqui falando do papai e da mamãe, né? Mas não importa, importa que é o amor que os uniu e que coloca todos na situação certa para aprenderem a grande matéria da vida, que é amar, né? Estamos todos aqui, digamos assim, internados e matriculados nesse grande hospital-escola que é a Terra para aprender a amar saudavelmente. Até aqui tudo bem, gente? Vocês estão concordando comigo? Como é que é? Deixa eu ver aqui. Isso mesmo, né? Ter gratidão, etc. Então, ninguém erra de endereço, né? Em especial em relação a papai e mamãe. A gente às vezes não se lembra, né, dos combinados feitos. Como eu disse, alguns papais ou algumas mamães fizeram um combinado em relação à nossa vida de só nos dar o corpo, só, né, gente? Já falei para vocês, olha o valor dessa experiência. E responderam e responderão por isso. Ou seja, se nós tivermos sucesso, o nosso sucesso será o deles. Se nós fracassarmos na linha do progresso, eles fracassarão. Isso é unânime, gente. Unânime, né? Então, vamos lá. Até mesmo quando uma criatura abandona, e eu conheço vários casos, até pela questão do consultório, né, gente? Quantas vezes eu não vi sofrimento e amor nesse abandono? Aquelas mamães que entregam os filhos por não se julgarem competentes ou hábeis ou em condições de dar todo o amor que a criatura merece, tanto que a pariram, mas não tem coragem de seguir, tem até medo de falhar. Então, quanto amor não existe, até nesse gesto de reconhecer a sua própria dificuldade e destinando talvez aquela criatura que é fruto do seu próprio amor, né,
para seguir caminhos talvez mais leves, né? Então, sim, existe amor até mesmo quando a pessoa rejeita esse projeto por se considerar adoecido, tá? Às vezes isso ocorre consciente, às vezes inconscientemente também, né, gente? Então, nós vamos lembrar, né, que é importante saber que existem vários complicadores por detrás disso daí. Mas ninguém nasceria de pais menos capazes que ele próprio se não fizesse parte do seu próprio projeto encarnatório, né, gente? Então a gente precisa lembrar disso, tá? Alguém que já nasce com o desafio de vencer a prova difícil da rejeição, do abandono, tá aí para anotar na alma, né? As lições desse tema, né? Para talvez não mais abandonar também, né? Não se auto-abandonar. Quase sempre o tema do auto-abandono, que a Joana tanto trabalha, né? Tá aí por detrás dessas cenas. E olha que eu já vi muita gente, filho de pais adotivos, que às vezes tem essa dor no coração de, né, não ter podido conviver com os pais biológicos. A gente sabe que isso é um tema para qualquer criatura, né? Que se tornam excelentes pais exatamente porque os pais dele não lhe puderam criar. Então são os pais certos para o filho certo e é o filho certo para os pais certos. Ninguém erra mesmo, né? Então, lembrar que todos os destinos, entre aspas, são igualmente válidos, né? E lembrar também que destinos difíceis só acontecem para pessoas especiais, que tenham condições, né, de lidar bem com aquela prova, com aquela expiação, com aquele destino difícil, tá? Vamos lembrar que nem sempre o amor vai ser esse amor de ternura, né, em relação aos pais. Mas qual seria o formato ideal do sentimento de amor, que é, como eu disse, é óbvio, o de gratidão. Então, cabe aos filhos agradecer aos seus papais, tá? Agradecer exatamente o quê? O maior presente, o essencial, a vida, né? Do jeito que chegou até eles, do jeito que foi possível, do jeito que foi, exatamente era aquilo que estava e está lhe estimulando. Acontece que a criatura, ela pode escolher, né? Inclusive, fracassar para se vingar daqueles pais, né? E dizer assim, vocês estão errados, então eu serei a prova do fracasso. Mas olha que preço. A pessoa se torna o próprio objeto da acusação diante da lei divina, né? Então, por exemplo, se o papai abandona, né? E a criatura se justifica nesse abandono para não se dar bem no seu projeto evolutivo e fracassa, a gente sabe que haverá consequências para esse pai. Mas o que acontece aí é que o filho se torna o próprio objeto da vingança. Da vingança contra esse pai, né? Então, alguns, a gente diz assim, carregam essa mágoa uma vida inteira, como alguém que carregasse um carvão em brasa só para jogar no rosto do seu acusador tão logo pudesse. Mas ele passa uma vida inteira se queimando para, em algum momento, atingir o outro e queimá-lo também. Qual é o sentido disso, gente? Né? Então, percebam que muitas pessoas não têm sucesso na vida, não têm abundância, felicidade, como eu disse, né? Por justamente não conseguirem agradecer aos papais a história e a oportunidade da presente vida, né? Então, em vez de tomar a vida com gratidão e seguir por si, né, o seu projeto divino, que é sempre rumo à perfeição, não é, gente, que a fatalidade da lei divina é a perfeição humana, né? É a perfeição do espírito. Estamos, entre aspas, fatalmente condenados a sermos perfeitos, a sermos felizes, né? Nós não podemos adiar isso em razão de nenhuma justificativa. Nenhuma dor pode ser suficiente, né, para nos tirar do caminho do amor. Isso é que é importante, né? Então, a honra consiste nisso,
em a gente reconhecer até mesmo a dificuldade dos pais, mas também a grandeza deles, né? O aval e por aí vai, tá? Lembrar que o ser humano ele só é infeliz quando ele se afasta da lei de Deus. E a lei de Deus é uma lei de amor, né? Então, tá lá, ó, capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo também, sobre a lei do amor. O item 8. Feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como que transportado para fora de si mesmo. É isso que a gente deveria querer para nós. Lembrar que o amor aos pais é óbvio, mas como a gente falou no início, qual qualidade do amor que eu quero desenvolver, que eu quero manter em mim pelos meus pais, né? E se eu não conseguir dedicar, né, esse amor de ternura, que minimamente seja de gratidão, que inclusive é uma das formas de frequência vibracional do amor das mais belas, né? Deixa eu ver o que mais que eu gostaria de colocar aqui para nós. A Joana de Ângeles diz para a gente também, no Família em Plenitude, vale a pena amar. O amor é a base, é a solução. Quando alguém não gosta de nós, o problema é dele. E quando nós não gostamos de alguém, aí o problema se torna nosso. Vocês concordam com isso, né? Eu gosto muito dessa fala da Joana, né? Se alguém não gosta da gente, fazer o quê, né? É a pessoa que tem um problema. Agora, se eu passo a não gostar dela porque ela não gosta de mim, complica. Aí eu passo a ter problema e compartilhar do mesmo problema com ela, né? Então ela ensina pra gente, Joana, que quando nós amamos, nós temos maturidade psicológica. E quando nós queremos ser amados, aí nós estamos na infância espiritual, né? Então isso é um aprendizado aí da Joana para nós também, tá? Por último, porque o nosso tempo lá vai célebre, né? Com relação a esse aprendizado base da lei de Deus, que é uma lei de amor, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a mim mesmo. Quem eu sou mesmo, gente? Eu sou a misturinha do papai e da mamãe, né? Então vamos supor aqui, papai, café, mamãe, leite, quem sou eu? Café com leite, né? Então presta atenção, café com leite, ele tem gosto de café, mas ele não é café. Ele tem gosto de leite, mas ele não é leite, ele é café com leite. Então tem algo de independência aí no filho também, né? Mas se eu não gosto de café, eu não vou gostar daquele meu lado que é café. Se eu não gosto de leite, não vou gostar do meu leite, do meu lado leite. Então já percebam algo aqui que na psicologia a gente trabalha muito, né? O auto-amor, a autoestima, bebe no amor aos pais. Quanto mais eu seja capaz de amá-los do jeito que eles são, que seja honrando, reverenciando, respeitando, mais eu estarei me respeitando, me amando mais plena. Então, honrar vosso pai e vossa mãe faz parte de um ensinamento base, inclusive para o alto amor. Viu, gente? Eu vou tentar, Carol, como é que faz para deixar salva que eu não lembro? Depois você me escreve aí. Então, olha só, vou trazer uma citação aqui do livro Entre a Terra e o Céu, né? Onde André Luiz coloca assim pra gente. A lei enviada ao mundo não estabelece que devamos analisar a espécie de nossos pais, mas sim que nos cabe a obrigação de honrá-los com o nosso amoroso respeito, sejam eles quais forem. Com essa frase, que eu vou repetir, a lei enviada ao mundo não estabelece que devamos analisar a espécie dos nossos pais, mas sim que nos cabe a obrigação de honrá-los com o nosso amoroso respeito, sejam eles quais forem. Está lá no Entre a Terra e o Céu. Isso é honrar, né?
Isso é, inclusive, poder amar a Deus que endossou esses papais para nós, né? Que autorizou o nosso projeto e que é capaz de nos amar tal como nós somos também. Então, nisso consiste a lei, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, amando os inimigos, inclusive, e honrando o nosso pai e a nossa mãe. Lembrar também com André Luiz, nesse livro, que gratidão é sinal evolutivo. Afinal de contas, eles nos deram o maior presente. Portanto, ingratidão é sinal de deficiência na evolução, tá? Então, examinemos muito, né? A quantas anda a nossa gratidão? A esse papai café, essa mamãe leite que faz de nós café com leite, que ao longo da vida pode até vir se tornar outras coisas, né? De repente a gente se casa com uma canelinha e vira um cappuccino, né? Assim, gente, brincando aqui um pouquinho com esses encontros que a gente vai abraçando na vida e que por sua vez também fazem de nós, nos colocam na condição de também levar a vida adiante, tal como os nossos grandes fizeram conosco. E eventualmente a gente também faz as nossas misturinhas, imperfeitos que somos, mas com todo o desejo de bem por aqueles que vêm depois. Alguns de nós não pode ser pai, não pode ser mãe, mas também faz do seu trabalho, da sua dedicação ao mundo, o seu grande projeto amoroso. Também isso é muito válido diante de Deus, né, gente? Então, nós queríamos deixar aqui essas reflexões a respeito do amar ou honrar e sobre a lei divina. Eu acho que a gente tem aí uns 5 minutinhos para alguma pergunta que possa acontecer, né? E também responder, né, essa pergunta para vocês brevemente, deixando aí um tempinho para a gente agradecer em oração também por esses momentos de reflexão, né? Vou esperar um tempinho, ver se tem alguma... gente, agradeço a vocês também, viu? A presença, esse número é bonitinho demais, número 8, na Cabala Judaica. A Cabala, ela é a versão feminina do conhecimento judaico original, tá? E o número 8 na Cabala, nessa linguagem numérica que eles acreditam sendo divina, ele é o número da abundância. Então, olha que legal, né? Estamos em abundância hoje aqui no grupo. Gratidão a vocês por sermos 8 corações bonitinhos refletindo aqui, né? Tem algum masculino aqui ou são só mulheres? Tá. Carol, vou tentar aqui salvar, tá bom? Isso, harmonia interna, Jaqueline, é isso mesmo. Bom, aproveitando o exemplo aqui da Ramona. Tem uma pergunta antes. Luana, em relações de muito conflito com os pais, honrar já ajuda? Ô Luana, honrar acaba com o conflito. Se você se curva diante deles, e isso é na alma, tá? Não estou dizendo para você fazer o movimento físico, viu, gente? Não adianta nada, aliás, você fazer um movimento que é exterior, respeitar só da boca para fora. Se você realmente respeitar, né, as dificuldades, inclusive, do papai ou da mamãe, né? Você vai encontrar, inclusive, o seu lugar naquele sistema. Às vezes é mais perto, às vezes é mais distante, tá? Um lugar que, inclusive, pode impedir, porque a gente sabe que existem relações até tóxicas, né? Entre pais e filhos. Mas vamos pensar aqui uma coisa rapidinho. Se alguém vem te dar um tapa na cara, fortuito, tá? Alguém estranho, na rua, resolve vir te dar um tapa na cara. E você permite, você se torna a vítima, não é isso? E o outro, o algoz. Então, vocês criam um laço doente de vinculação. Mas quando você já conhece esse movimento, se a pessoa vem te dar um segundo tapa, você deveria impedir. Às vezes fazendo a mesma força, vamos dizer assim, que o outro faz, mas no sentido contrário, né? Então, impedir essa agressão promove um bem duplo. Qual? Impede que eu me torne vítima e que o outro se torne algoz. Então, né, quando eu falo aqui de a gente às vezes
respeitar a dificuldade do outro é, às vezes, não a gente ter que entrar nesse confronto aqui. Muitas vezes a gente sai do alcance, sai da presença dessa toxicidade com o amor, mantendo-se vinculado internamente, mas impedindo novas agressões. É o caso quando os pais às vezes estão adoecidos e a gente tem situações de abuso, né? E tudo mais. Isso mesmo, né? A questão da violência familiar, de gênero, tá? Então, no caso dos filhos, honrar o pai e a mãe é inclusive não deixar que eles se tornem criminosos diante da lei. Olha que bonito, tá? Então acaba o conflito. Não ajuda não, resolve, né? Bom, como o nosso tempo lá vai, que eu sei que o Instagram tem um limite, não é isso, gente? Então nós vamos aproveitando para encerrar, seguindo o exemplo aqui da Ramona. Eu gostaria de, nesse momento, que todos nós sentíssemos profundamente, né? Talvez aqui fazendo um movimento físico para expressar o que a gente sinta. Veja se vocês conseguem me acompanhar nisso. Imaginem agora também, olhos fechados, a gente emenda isso daqui na prece. Imaginem que, tá? O seu papai está bem aqui atrás do seu ombro. Vou inverter a mão aqui para vocês, tá? O papai está bem atrás do ombro direito. Toquem o seu ombro direito, quase que sentindo a mão do pai aqui. Como se ele estivesse transmitindo a vida para você. Assim. Sente a presença do papai aqui no seu ombro esquerdo, direito. Respira um pouco nessa musiquinha que a gente estava no início. Parando para sentir o papai mesmo. Diga a ele, gratidão, papai. Você é o papai certo para mim. Gratidão por tudo que foi, por tudo que é. Sem exigências, apenas agradecendo. Agradecer a ele por ter tomado a nossa mamãe, por ter escolhido essa mamãe para nós, por ter feito dela nossa mamãe. Portanto, sentindo aqui, a mãozinha no nosso ombro. Também esquerdo, agora o lado do coração, a gente põe a mamãe, nosso primeiro amor na vida, nossa primeira relação. Agradecendo a ela por ter inclusive se colocado em risco para que nós estivéssemos aqui. A mulher se coloca em risco quando engravida, ela desloca órgãos vitais, ela muda eixo de equilíbrio no corpo, ela aceita a possibilidade de morrer para que alguém possa viver. Né? A gente não vê homens morrendo de parto, mas mulheres sim. O que não quer dizer que o papai não seja importante, porque sem o papai a mamãe também não teria essa oportunidade. Então a gente sente a mamãe e o papai aqui, agradecendo profundamente por eles terem se entregue um ao outro, por eles terem nos recebido, sido os nossos avalistas, os nossos portais para que chegássemos aqui na vida. E quem sabe a gente possa prometer a eles que vamos fazer algo bonito com essa vida que chegou até nós através deles. Fazer algo para nossa alegria e para deles próprios. Vencendo juntos. E quem sabe a gente possa fazer aquele movimento de curvar-se, reverenciar. E tem uma coisa que eu não disse, mas que vale acrescentar agora, que os orientais quando se curvam assim, e vão às vezes até o chão, né? E a gente pode fazer isso logo depois, vocês podem fazer agora, eu faço logo depois que eu estou na frente da câmera. Quando eles se curvam, eles colocam a cabeça, que representa a mente, o intelecto, abaixo da linha do coração, que representa o que sentem, porque é como se eles dissessem, nesse momento, eu coloco tudo o que eu penso abaixo do que eu sinto por vocês, porque o que eu sinto é muito maior. E eles se curvam profundamente. Então eu proponho esse movimento na alma, enquanto a gente ora agora, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui
refletindo, interessados nos temas do Evangelho, da consolação, por estarmos na carreira terrestre, dando a nossa própria contribuição aqui no mundo, rogando por todos aqueles que estão passando por dificuldades nesse momento, maiores do que a nossa, solicitando luz para todos no nosso orbe, todos os irmãos dessa grande família fraternal. Agradecendo aos mentores da casa, aos tarefeiros que proporcionam a oportunidade desses encontros iluminados. Desejando muita paz, muita luz a todos nessa noite, durante a semana, até o próximo encontro. Gratidão, pessoal. Nós vamos nos despedindo por aqui.